E hoje a gente vai falar das palavras compostas em alemão, os famosos Composita, Compositum no singular, né, palavra composta, e Composita no plural, palavras compostas. Esse é um tema muito legal porque as pessoas veem aquelas palavras enormes em alemão e têm a impressão de que são impossíveis de entender, que é uma língua de outro mundo, mas na verdade mesmo, as palavras compostas normalmente mais ajudam a gente do que atrapalham, uma vez que o seu significado é muito lógico. Obviamente, essa lógica não vai funcionar 100% das vezes. E obviamente a gente vai ter palavras super longas, mas é mais um mito mesmo, sabe? Quando a gente vê aquelas palavras super longas, gigantes, de 10 páginas, obviamente elas existem, mas elas são uma coisa muito rara. No geral, as palavras compostas nos ajudam, né? E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Como é que funcionam as palavras compostas e como elas podem ser compostas. Basicamente, as palavras compostas são compostas de 2 ou 3 palavras, né? Normalmente não passa de 3. Às vezes acontece, mas normalmente no geral a gente vai ter 2 ou 3 palavras compondo uma palavra composta. E a grande dica para você entender uma palavra composta é sempre ler essa palavra de trás para frente, de trás para frente. Ou seja, você tem que entender onde estão os componentes daquela palavra, dividir e ler primeiro a última palavra do componente, depois a penúltima, depois a antepenúltima. Como assim? Vamos perceber o seguinte: um dos jeitos de uma palavra composta ser formada é ela ser formada por 2 substantivos, como por exemplo, das Haus, a casa, e die Tür, a porta. E aí como é que eu faço? Eu junto essas 2 palavras e vai dar Haustür. E qual que vai ser o gênero da palavra Haustür? Vai ser feminino, porque Tür é feminino. Então, o gênero da palavra vai ser dado sempre pela última palavra do composto. Se Tür é feminino, vai ser die Tür, die Haustür. Beleza? Ótimo. Por que Tür é que manda no gênero da palavra? Bom, pelo simples fato de que eu vou ler sempre de trás para frente. Então eu vou ler a última palavra e depois a penúltima. Então eu não vou ler casa, porta. Casa, porta não faz sentido nenhum. Eu vou ler porta, que é a última palavra, Tür, e depois eu vou ler house, que é casa. Porta, casa. O que é porta, casa? Aí eu vou pensar na relação, obviamente. Porta da casa, né? A relação aí é uma relação feita pela preposição de. Porta da casa. Fechou? Então, Haustür é a porta da casa. Percebeu? Se eu ler a última e depois a penúltima palavra, eu entendo facilmente. Porta, casa é o quê? Porta da casa. Porta da casa. Obviamente, eu estou falando de uma porta, né? Eu não estou falando de uma casa. O objeto sobre o qual eu estou falando é uma porta. É por isso que porta é a palavra mais importante aí desse composto. Casa tá dando o quê? Tá dando uma qualidade para essa porta. Ela não é a porta de entrada, ela não é a porta do castelo, ela não é a porta da loja, ela é a porta da casa, Haustür. Eu posso fazer Schlosstür, é a porta do castelo. Posso dizer Eintrittstür, e a porta de entrada, etc, etc, etc. Percebeu? Mesma coisa vamos dizer com das Auto, que significa o carro, e der Schlüssel, que significa a chave. Se eu quiser falar a chave do carro, vai ficar der Autoschlüssel. Por quê? Schlüssel é a chave. Auto é carro. Eu vou ler de trás para frente. Autoschlüssel vai dar chave carro, ou seja, chave do carro. Der Autoschlüssel. O composto também pode ser formado por um adjetivo mais um substantivo, né? Percebe que a última palavra vai ser sempre um substantivo, mas a anterior pode variar. Eu posso colocar um adjetivo mais um substantivo. Por exemplo, o adjetivo groß, que significa grande. E o substantivo der Vater, que significa o pai. Der Großvater foi formado, então, com o adjetivo groß mais Vater, que significa pai. E o que a gente tem aqui, então, como significado? O pai grande, né? O pai grande, lendo de trás para frente, é basicamente o avô, né? O pai grande é o avô. E é daí que eu te falo que nem sempre vai ser ao pé da letra, né? Nos anteriores, porta da casa ou chave do carro, foi bem ao pé da letra. Alguns a gente vai ter que usar um pouquinho mais a criatividade, como no caso do Großvater. Outro exemplo pode ser Altstadt. Alt significa velho. Stadt, die Stadt, significa a cidade. Então, die Altstadt é simplesmente a cidade velha, né? Quem que é a cidade velha? Percebe, sempre lendo de trás para frente. Stadt, cidade, alt, velha. A cidade velha na Alemanha normalmente são os centros históricos, né, das cidades. Ou seja, porque os centros históricos eram definitivamente a cidade
velha, né? A cidade que existia antes da cidade se expandir. É por isso que Altstadt muitas vezes significa o centro histórico e Altstadt é a cidade velha. A gente pode usar também um advérbio mais um substantivo como advérbio, por exemplo, nicht, né, que significa não, é um advérbio de negação, ou links, que significa à esquerda, que é um advérbio de local, exato, espacial. Então a gente tem nicht mais der Raucher, 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 Raucher significa fumante. Nicht Raucher é o fumante. Ó, o não fumante, né? Aquele que não fuma. Der nicht Raucher. E links é à esquerda. Der Händer é, na verdade, uma palavra que não existe sozinha, mas é basicamente aquele que usa a mão, né? Então, der Linkshänder é aquele que usa a mão esquerda, ou seja, o canhoto. Além disso, a gente vai poder formar também palavras novas com um verbo mais um substantivo. Por exemplo, a palavra schreiben, que significa escrever, e Tisch significa mesa. Se eu quiser formar essa palavra, vai ficar Schreibtisch. Schreibtisch, der Schreibtisch, é a mesa de escrever, ou seja, a escrivaninha, a mesa de escritório, etc. Ou warten, que significa esperar, e das Zimmer, que significa o quarto, ou o cômodo, né, na verdade. Das Wartezimmer é o cômodo de espera, ou seja, a sala de espera. Simples assim. Perceba que eu estou sempre lendo de trás para frente. Esse é o segredo da coisa aqui. Uma coisa que você precisa saber é que entre as palavras, às vezes a gente vai acrescentar uma letrinha, muito comumente um S, um E, um EN ou um N. E por que a gente acrescenta essa letra? Normalmente, nem sempre, mas normalmente por questões fonéticas. É por isso que às vezes é difícil a gente inventar nossos próprios composita. As pessoas às vezes me perguntam, Lud, então quer dizer que eu posso inventar minha própria palavra? Pode, né? Pode, até que pode. Isso não é um problema, né? O alemão te dá essa possibilidade. Mas não tem regra para enfiar essa letrinha entre as palavras. Então, às vezes, a gente cai em pequenas armadilhas. Basicamente, essa letrinha é o que a gente chama de Fügenzeichen. Fügenzeichen, que é uma letrinha que é a cola entre as partes do composto. E não tem exatamente uma regra específica para nos dizer o que vai entrar onde. Por exemplo, o aniversário, eu digo Geburtstag. Geburtstag. Tag é a palavra que significa dia. E Geburt significa nascimento. Então, teoricamente seria Geburtstag. Só que eu coloco um S no meio. Geburtstag. E aí eu tenho o dia do nascimento, ou seja, o aniversário. Geburtstag. Aqui a gente vê claramente a questão fonética aí, né? O fato de que termina em T e começa em T. Então, é legal colocar um S. Geburtstag. E se eu quiser falar a palavra presente de aniversário? Bom, aí eu vou ter Geburtstagsgeschenk. Geschenk significa presente, mas para juntar no Geburtstag, eu também vou precisar de um outro S. Geburtstagsgeschenk. De novo, Lud, como é que eu vou saber isso? Bom, conhecendo a palavra, né? Não tem uma regra, infelizmente. E a palavra banheiro? A palavra banheiro é Badezimmer. Badezimmer. Se você perceber, quando a gente estava criando, por exemplo, a palavra warte... Não, a palavra... A gente não falou disso, deixa eu dar um exemplo para você entender. Por exemplo, normalmente as palavras que vêm junto com cima, os verbos que vêm junto com cima, eles tiram o EN. Schlafen é dormir. O quarto de dormir é Schlafzimmer. Schlaf, ou seja, de schlafen, eu tirei o EN, virou Schlafzimmer. A mesma coisa o quarto de comer, ou seja, né, a sala de jantar. Esszimmer. Agora, no caso do Badezimmer, eu não falo Badzimmer, eu falo Badezimmer. Tem um E a mais. E também não tem um motivo para esse E tá aí. É basicamente o fato de que para juntar eu preciso desse E. Talvez por causa do D no final, né? Badzimmer. Foneticamente fica difícil de falar Badzimmer. Bom, não tem uma explicação melhor do que essa. Outro exemplo, carteira de estudante, né? Ausweis significa carteira, identificação. E Student significa estudante. Studentenausweis é a carteirinha de estudante, né? Entre o Student e o Ausweis tem um EN, que é o nosso Fügenzeichen, simplesmente a colinha.
Ou o tram, né? Aquele trenzinho que passa, tem os trilhos na rua, e aquilo se chama Straßenbahn. E a palavra rua é Straße, e Bahn, né, é o trem, nesse caso, né, o bonde. Só que entre o Straße e o Bahn eu preciso colocar um N, e vira Straßenbahn, percebeu? Então a gente vai ter de vez em quando esse Fügenzeichen. Perceba uma coisa importante. A grande maioria das palavras não tem esses S's, esses Z's. São 30% das palavras só que vão ter o Fügenzeichen. Então, também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Das ist alles für heute. Tschüss!